Olá, gente, bom dia. Vamos falar agora da nomenclatura obstétrica, que eu falei para vocês. Então, a gente falou da evolução, fomos falando de mês a mês. Vou deixar uns videozinhos para vocês assistirem para complementar a minha explicação, mas vamos falar um pouquinho da nomenclatura obstétrica, tá bom? Então, vamos lá, o que que é? A obstetrícia é o ramo da medicina que estuda as mulheres, que cuida das mulheres durante a gestação, parto e puerpério. Então, nós vamos entender tudo isso. Então, quando a gente fala parturiente, puérpera, né, vocês vão escrever muito isso na anotação de enfermagem. Puérpera no segundo dia pós-parto, no segundo pós-operatório de cesárea, no primeiro pós-operatório de cesárea, ou puérpera no segundo, no primeiro dia de parto normal. Então, nós vamos fazer muitas anotações de enfermagem no estágio, né? Porque vocês vão atender a mãe e o bebê na maternidade. Vão aferir os sinais vitais de mãe e de bebê. A gente vai falar dos sinais vitais da criança, mas quando a gente for falar das anotações, a gente vai fazer a anotação dos dois, do bebê e da criança, tá? Então, então a obstetrícia é esse ramo que cuida desse pedaço, desse intervalo da vida da mulher, né? Que estão voltadas desde a concepção, implantação, crescimento e expulsão do feto, da obstetrícia. Então, o ramo chamado obstetrícia, tá? Gestante, o que que é gestante? É a mulher grávida. Parturiente é a mulher que está em trabalho de parto, né? Puérpera é a mulher que deu à luz. É considerada puérpera até 42 dias após o parto, tá? Então, 40 dias, a gente fala as 40 dias, a quarentena que a mulher vai passar, né? Os 40 dias onde ela pode sangrar. Então, aquela fase que a gente fala de resguardo, né? Muita gente fala, tá? Então, a gente ela vai ser chamada de puérpera. Nulípara. Nulípara, para, é parir. Então, nulípara nunca pariu, né? Nunca, tá? Primípara é o primeiro filho. Então, a gente fala, é primípara, é multípara, né? Que já tem vários filhos, a gente vai falar disso, é importante saber. Né, o primeiro filho, geralmente, a mulher tem um parto mais difícil, muitas vezes, nem sempre, né? Mas na multípara, por exemplo, isso já é mais tranquilo. Então, a gente vai falar, é importante saber desses termos, porque muitas vezes eles vão estar no prontuário e a gente tem que entender, né? Secundípara, segundo filho. Tercípara, terceiro filho. Multípara, quarto filho em diante, tá? Agora, gesta, nuligesta, nunca engravidou, né? Ela não teve nenhuma gestação ainda, né? Nulípara, uma mulher que nunca pariu, ela pode ser primigesta? Pode, ela nunca pariu, ela é uma nulípara, mas ela é uma primigesta, é a primeira gravidez, tá? Secundigesta, segunda gravidez, tercigesta, terceira gravidez, multigesta, quarta gravidez em diante. Então, quando a gente fala assim, olha, essa daqui é uma multigesta, então né, ela às vezes não fica em trabalho de parto muito tempo, é importante saber isso, tá? Essas nomenclaturas. Então, aqui a gente está falando de gestante, isso é super importante. Então, gestante, eu aprendi que a mulher gesta, né? Aqui eu estou falando de parturiente, é a mulher que está em trabalho de parto, seja ele normal ou cesárea, tá? E a puérpera é aquela que acabou de ter o seu bebê e até os 42 dias ela é chamada, né? Até o 42º dia ela é chamada de puérpera, tá? Parturiente é o momento do parto, a partir do parto a mulher é chamada de puérpera, tá? A gente vai falar de uma coisa importante. A partir da 12ª semana é que o útero começa a ser palpável, né? A gente começa a perceber que o útero está aumentado e você começa a palpar ele da cicatriz umbilical. Ele fica na altura, né? Da cicatriz umbilical. Como é que a gente calcula a idade gestacional? Geralmente a idade gestacional ela bate com a altura do útero, tá? Mas é através de uma regra, né? A data provável do parto, ela corresponde a 280 dias após o primeiro dia da última menstruação. Então, a gente pergunta assim, qual foi o seu último dia de menstruação? Né?
a data da sua última menstruação. Aí ela vai falar o primeiro dia que ela menstruou. Eu menstruei dia 5 de março. Daí você vai calcular a data provável do parto através dessa regra de Nageli. Como que é? Você adiciona, adiciona a data da última menstruação 7 dias. Então, vamos supor, eu menstruei dia 5 de março, dia 5 do 3, mais 7, dia 5 mais 7 dá 12, né? 12, só que não é de março, né? Então, 12 do 3. Eu menstruei dia 5 de março, dia 5 do 3. 5 mais 7, 12. Então, a data provável do meu parto é no dia 12. 12, só que é do 3, março, a minha última menstruação. Então, eu vou adicionar mais 9. 9 mais 3, janeiro, fevereiro, março, dá 12. Então, olha só que lindo, meu parto será no dia 12 de dezembro. Tá, isso quando o mês é até o 3. A partir do 3, se eu somar mais 9, eu vou ter 15. A gente não tem 15 meses. Então, eu tiro 3. Então, a partir do 4 meses, eu tiro 3. Então, olha, vamos dar um exemplo aqui, ó. Para a data, minha data da última menstruação foi dia 10 de novembro, né? Então, 10 de novembro é o mês 11, né? Então, 10 mais 7, dia 17, a data provável do meu parto. E 11 de novembro, ó, 11, né? Se eu somar mais 9, vai dar 20. Não existe mês 20, então eu tiro 3. Então, vai dar 8. Então, portanto, a data do meu parto vai ser dia 17 de agosto, né? Então, ó, a data da minha última menstruação foi em novembro de 2020, por exemplo, eu vou ter bebê em agosto de 2021, a data provável do meu parto, tá? Então, geralmente é 280 dias após a data da sua última menstruação, ok? A gente vai depois aprender a calcular o número de semanas também, tá? Mas hoje não. Hoje a gente vai ficar com data provável do parto. Então, primeiro a gente vai calcular a data provável do parto. Quando a mulher chega, a gente vai perguntar qual foi a data da última menstruação. Data da última menstruação, você soma 7 ao dia e tira 3 ou soma 9, dependendo do mês, para saber quando que essa mulher vai ter bebê, ok? Então, isso é data provável do parto. Ó, então a data provável do parto, segundo a regra de Nageli, para uma paciente primigesta, com a data da última menstruação, dia 12 de 8 de 2007. Pensar que o útero então, assim, ó, se 12 de 8 de 2017, como que eu faria? Pensar que na primigesta, ó, vou voltar. Na primigesta, a gente sempre, em vez de pôr 10 dias, 7 dias, a gente põe 10 dias, tá? Só na primigesta. Nas demais é tudo igual, 7 dias, tá? Então, 12 mais 10, 22. 8 menos 3, 5. Então, 22 de janeiro, fevereiro, março, abril, maio. Só que de quando? De 2018, tá? Porque ela engravidou em agosto, então ela só vai ter bebê no ano seguinte, em março de 2018, 22 de março. O útero ele só é palpável a partir da 12ª semana. A ausculta com um pinar, que é um que parece, a gente vai ver aqui, né? Ele parece um estetoscópio diferente, tá? Vou mostrar para vocês. Ela só é feita a partir da 20ª da 22ª semana. Hoje a gente já dificilmente vê o pinar. Lá na escola vocês vão ver, tá? E com o Doppler, que é um aparelho que é para verificar, né? É tipo um ultrassomzinho. Ele é verificado a partir da 10ª semana, ok? Os movimentos fetais são percebidos através da 20ª semana. Existem algumas mulheres que começam a sentir um pouquinho antes, tá? Mas não é via de regra. Então, esse é o Doppler. Então, a gente vai encostar. Geralmente, a gente faz um cálculo, né? Então, a gente faz uma linha através da cicatriz umbilical. Uma linha, então, a gente traça um triângulo, né? Como se fosse um quadrado. E traça uma linha, geralmente, ou lado direito ou lado esquerdo. Geralmente, o bebê, ele se acomoda do lado direito, geralmente.
E aí você coloca bem embaixo, né? Bem próximo à sínfise púbica. Você coloca esse aparelhinho. Existem alguns aparelhinhos eletrônicos hoje em dia que já calculam, mas senão a gente tem que ter um reloginho e a gente vai contando cada batimento, nós vamos contando 1 minuto para ver quantos batimentos fetais a gente tem por minuto. Para não confundir com o batimento da placenta, que muitas vezes a gente confunde, né? Que da mãe vai bater 80, 90 batimentos por minuto, né? E do bebê, normal, né? Então a gente sabe que o batimento de um adulto normal é de 60 a 100, né? Do bebê, ele pode chegar a 160. Então, do bebê geralmente vai variar 120, 130, 140. Então, é mais ou menos isso que a gente tem que ouvir, né? Então, a gente tem que contar isso por minuto. Então, a gente pega um reloginho lá e fica, vou mostrar pra gente falar, olha, mãe, esse com certeza é o batimento do seu bebê, tá? Então, esse é o Doppler. E aqui tá o pinar, né? Olha lá. Aqui a gente faz, ó, traça uma linha, e geralmente a gente vai colocar o pinar um pouquinho mais para baixo, né? Aqui tá numa posição melhor, né? Então a mãe aqui tá de pé, sentada, aqui a mãe tá deitada, então a gente vai traçar uma linha e a gente vai colocar ou do lado direito ou do lado esquerdo, dependendo a gente palpar, a gente palpa o corpinho do bebê e a gente vai auscultar ali, tá bom? Então esse é o pinar. Então, só que daí com esse eu só consigo auscultar o coraçãozinho a partir da 20ª semana, tá? Aqui está a nossa bibliografia. Então, era só mesmo para mostrar para vocês, gente, nós vamos falar mais sobre isso. Então, vou jogar mais uns exercícios para vocês fazerem, para a gente calcular. Primeiro, é importante que a gente saiba calcular DPP, data provável do parto. Então, como que é? Você tem que perguntar o que para a mulher? O último dia de menstruação, a data da última menstruação. Aí, no dia, você vai acrescentar 7, se a mulher já tiver outros filhos, ou 10, se a mulher for primigesta, né? E você acrescenta 9 ao mês, ou tira 3, se for a partir de 4 no mês, para você saber em que mês a mulher vai ter. Pensar que se a partir do 4, né, a mulher vai ganhar o bebê no ano seguinte. Então, se for 2018, vai ganhar 2019. Se for 2020, vai ser 2021. A partir de janeiro, fevereiro, março, abril, a partir do mês 4, ok? Então, era isso que eu tinha para falar agora, tá bom? Um beijo para vocês e até!